Saudações, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Contexto Humanas. Hoje nós estamos com um tema super especial e para isso nós estamos aqui com uma convidada à altura do tema, que é a psicóloga Débora Sampaio, especialista em dependência tecnológica. A gente vai falar aqui sobre muitas coisas importantes a respeito desse tema, envolvendo tanto as questões da psicologia como as questões da sociedade em geral. Essas coisas conversam, que é geralmente o foco que eu e Cláudio adotamos aqui no podcast. Débora, o espaço para você está aberto para você se apresentar um pouquinho, falar do seu trabalho. Bom, eu agradeço o convite e a oportunidade e parabenizo por trazer essa temática tão relevante, tão atual, tão futurista também. E eu trabalho principalmente com adolescentes. Busquei hoje essa especialização em dependência tecnológica em função de começar a receber muitos casos, né, de uma relação adoecida, disfuncional com a tecnologia, de começar a perceber também o impacto que isso vai trazendo, as mudanças de comportamento nas crianças, nos adolescentes. Então, a gente hoje tem visto, de fato, uma geração com uma configuração diferente. Um cérebro, inclusive, que já está diferente, configurado, aí atravessado pela internet, com uma velocidade diferente, com interesses diferentes e com muitos perigos novos. Na verdade, perigos antigos do presencial, mas que a gente tem visto aí no mundo online. E, principalmente, eu acho que talvez o mais importante que a gente vai estar trazendo hoje é essa questão do impacto da tecnologia nessa questão da saúde mental de crianças e adolescentes, né? Como a gente está diante de tanto adoecimento. E não é demonizar a tecnologia, claro, mas é entender, de fato, o impacto que isso tem no desenvolvimento. Perfeito. Cláudio, antes de você falar alguma coisa, uma pergunta. Você vai se reportar a Débora como mozinho, amor, psicóloga Débora. Explica como é que é isso aí para os nossos rapaz, ouvintes. Eu tava pensando em pedir ela em casamento de novo, alguma coisa do tipo. Então, para quem não conhecia, né? Tem muitos amigos que acompanham, mas para quem não conhece, essa é a minha esposa, Débora Sampaio. E muito feliz, mozinho, de você estar aqui. Teve uma vez, eu tinha um programa de rádio, né? Eu já tive um programa de rádio aqui em Natal. E aí uma vez a Débora foi. Aí eu fiz aquela declaração de amor, né? Mas se perdeu lá ali nas ondas do rádio. Mas eu vou aproveitar de novo e te amo, mozinho. Agora Mário Vitor vai eternidade, para a eternidade. Vai ter que ser um corte aí, mano. Isso aí tem que ser um corte importante aí numa declaração como essa. Mas então deixa eu só retribuir também, dizer que, assim, eu acompanho o canal de vocês, tem sido muito relevante o que vocês vêm trazendo, os temas. Eu sou fã do trabalho de vocês. Que bom, fico feliz. E tenho muito orgulho, muita admiração aqui do meu marido. Também te amo. Que bom, coisa hoje boa. Tem. Maravilha. Não, isso aí vai cortar, né? Vamos sair daqui para jantar. Pessoal, então, eu queria começar com uma indicação de um livro, né? Como a gente sempre faz. Sim. É de um autor chamado... Ixi, caramba, eu sou péssimo dele. Isaac Watson. Eu vou dar uma colada aqui. O nome do livro é Inovadores. O subtítulo é uma biografia da era digital, alguma coisa do tipo. Então, ele começa lá atrás com a Ada Lovelace, né? Que tem a primeira sacada sobre o pensamento computacional. E o livro, ele vai falando de todas as pessoas, literalmente, talvez não literalmente, mas quase que literalmente, todas as pessoas que de alguma forma contribuíram com o computador e com a internet. Sim. E aí ele passa pelo videogame, ele passa pela ideia de blog. Tem umas coisas até muito bizarras. Por exemplo, a origem do blog é um cara lá, um americano, que ele faz umas postagens, ele começa a postar sobre a vida dele, né? E nunca ninguém tinha feito, porque até então a internet era voltada para informação, para algo mais específico. E ele vai lá e faz umas postagens meio doidas. Ele chega ao ponto até de postar uma foto do prepúcio dele lá, que tinha tido um sangramento. E bizarramente, a ideia de blog pessoal começa a ir. De repente a coisa começa a pegar volume, outras pessoas começam a reproduzir. É um livro divertido, né? É um livro assim que às vezes... Tem parte que eu nem li ainda, por sinal, mas às vezes eu pego assim...
vou ler essa parte Sim. aqui e tal. Ele informa, mas é descontraído. É legal, o livro é legal. É aquele livro que você senta assim para ler e você se diverte realmente. Não é um livro assim que você precisa pensar e se concentrar, Sim. sabe, num teórico. Não, é um livro gostoso de se ler. Chega na parte do Steve Jobs, chega na Legal. parte do Bill Gates, da intriga deles, né? Um roubou a ideia do outro. O próprio Steve Jobs rouba uma ideia, essa coisa do layout do computador. É uma ideia que, na verdade, quem cria é a Xerox, a empresa Xerox, né? Da máquina de copiar. E ele meio que rouba. E depois eles... É muito legal o livro, é muito legal. O início tem uma pegada histórica e tal. Inclusive, é muito legal o fato de ter sido uma mulher, né? Sim. Uma das primeiras a ter um pensamento computacional. Porque você vê que ao longo de todo o livro, os homens realmente dominam o cenário. Mas é um livro legal. Para quem gosta de uma leitura leve e divertida, eu gostei muito Vale a desse pena. livro. Legal. Não Só conheço, confirmar não o nome, conheço. só confirmar o nome. Inovadores. É, né? do Walter Isaacson. Muito legal. Débora, tem alguma indicação para fazer pra gente? Olha, tem o intoxicação eletrônica, para quem quer realmente entender melhor o impacto disso, principalmente na infância. Tem a Fábrica de Cretinos Digitais, que Sim, vem trazendo toda interessante. uma discussão sobre os impactos disso. Tem o cérebro digital, já tem muita coisa hoje na área da psicologia e principalmente da neurociência. Perfeito. A neurociência está, de fato, mostrando para a gente o quanto que a relação com a tecnologia, com os dispositivos, como isso traz impactos. Muito bom. Eu tenho, assim, podia falar muitas horas sobre esse tema, porque, não sei se vocês sabem, não sei se eu conversei com o Cláudio já a respeito, mas a minha tese de doutorado, que é mais ou menos recente, eu defendi ela em 2020. Eu trabalhei na área de história, na perspectiva de história, mas trabalhei com a relação entre jogos eletrônicos e narrativa histórica, né? Ou seja, é uma preocupação diferente da psicologia, que é uma preocupação mais social, de tentar ver como a indústria de jogos eletrônicos se apropria dessas imagens do passado e como que eles muitas vezes criam uma versão própria desse passado, e até a gente entra nessa seara para debater quais são os efeitos disso, por exemplo, na história escolar, quais são os efeitos disso nas interpretações históricas. Então a gente tem que estudar muita coisa. E aí eu pude estudar na época, eu estava fazendo doutorado, muitos autores da psicologia, da neurociência, da educação, da filosofia, relacionada a esses temas que envolvem, e tudo isso que a gente vai falar aqui agora, mundo digital, cyberespaços, tecnologia, internet, etc. E aí podia falar um monte, mas assim, pensando aqui nos temas, nos tópicos que nós vamos desenvolver, eu diria que existem aí pelo menos 3 referências que eu acho muito importantes, assim. Uma é de uma psicóloga americana chamada Patricia Marks Greenfield. Ela escreveu um livro chamado O Desenvolvimento do Raciocínio na Era da Eletrônica. É muito bom esse livro. Ela vai explicar muito da formatação desses novos cérebros, dessa nova forma de funcionamento. Tem um livro do Pierre Levy, um filósofo francês, né, chamado Cybercultura, também o que é o virtual. Mas tem uma teórica americana, ela é a teórica da mídia, né? Que ela escreveu um livro maravilhoso. Assim. Ela é da área da literatura, para você ver, da teoria literária, mas ela faz uma interface entre a teoria literária e o mundo dos computadores. Porque ela também, antes de se formar em literatura em Harvard, ela foi engenheira da IBM, nas antigas, né, nos primórdios. Né? E ela escreveu um livro chamado Hamlet no holodeck. Hamlet, porque ela pega o lado da dramaturgia clássica, e holodeck, que para quem assim conhece, quem é meio nerd assim, conhece a série Star Trek, né? Sabe que o holodeck é um dispositivo naquela série de ficção científica em que as pessoas daquele futuro não leem mais livros, mas interagem diretamente com os personagens dos romances, né? Se você vê uma novela, então você tá ali, você não lê mais uma novela, você interage com ela. Então ela faz esse jogo. Hamlet no holodeck, o futuro da narrativa no cyberespaço. Aí ela vai mostrar como os computadores, né? Eles alteram completamente a maneira de nós lermos o mundo. A Janet Murray, ela é uma teórica da mídia assim, que eu acho sensacional. Então são 3 referências.
que vocês podem aí também pegar junto com a referência de Cláudio, com as referências de Débora. Eu acho que já dá para fazer aí um projeto de tese, com tanto autor já colocado nesse meio, né? E ao longo da nossa conversa, a gente obviamente vai citar mais aí alguns bons autores, né? Para a gente estudar, para a gente se informar, porque o caminho é esse, né? Aqui no Brasil, Mariana, uma grande referência que a gente tem é o professor Cristiano Nabuco. Nessa parte, principalmente de dependência tecnológica. Então, é um autor que vale a pena pesquisar. Buscar. Ele Legal, foi interessante. O coordenador da especialização, Isso. Ele é o coordenador da especialização que eu fiz e até na novela, que a gente vai trazer alguns exemplos, né? Ele que é o responsável por levar os casos de dependência de jogo, dessa questão, né, do estupro virtual para a novela. E na novela, inclusive, ele é o psicólogo que atende a família e o menino que é dependente. Ah, que interessante. Você não tá me dito, não. Legal, Cristiano Nabuco. Isso. Muito bom. Queria aí, antes da gente entrar aqui no nosso papo, né, lembrar a vocês que quando vocês forem conversar sobre esse nosso podcast com seus amigos, pode falar que nosso podcast está hoje, né, Mário? Disponível em todas as plataformas, todas. Então, se você é aquele ouvinte de podcast clássico e você quer apenas entrar em contato com o nosso áudio, você vai ter uma mega edição de áudio aí do nosso amigo Mário Vitor em todas as plataformas. Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, etc, etc. Se você quer nos assistir, você pode ir no canal do YouTube, que também vai estar lá uma outra edição. Então, a gente está aí em todos os lugares. A gente pede a vocês que vocês compartilhem aí o nosso trabalho. Em breve vamos ter novidade, né, Cláudio? Vamos. Você tem que lembrar, você esqueceu, você tem que lembrar do apoiador principal. Eu pensei que você ia falar agora. Do patrocinador principal desse podcast. Né? Exato. Curso Isolado de Ciências Humanas. É SIC. isso, é o SIC, o curso que eu tenho com o Aulas Cláudio presenciais aqui. Presenciais. Em Natal. Aqui. Em breve com novos projetos, novos formatos, né? Com certeza. Que a gente vai anunciar para vocês aí, tá bom? Então vamos pro papo, lá. né? Vamos lá. Valeu. Então, Cláudio, Débora, eu li um livro, um dos meus livros favoritos de literatura, de ficção científica, né? É um livro chamado Admirável Mundo, do Aldous Huxley, né? Para mim era um livro muito profético porque ele é um livro que foi publicado em 1932, né? E é um livro que, de certa maneira, e ele se tornou atemporal, acho que esse é o poder dos clássicos, né? Eles não perdem a validade jamais. Porque ele já problematizava ali, em 1932, imagina só isso, né? Isso é pós Primeira Guerra, né? Basicamente antes da Segunda Guerra Mundial, né? Estava ali naquele período entre guerras, a gente não tinha ainda um mundo computacional, a gente não tinha ainda internet, a gente não tinha ainda essa explosão de espaços virtuais, mas ele já criou ali uma ficção, e a ficção tem esse poder, né, de, através da ficção científica, falar sobre a realidade, para tentar demonstrar um possível futuro de uma humanidade desumanizada pela tecnologia, né, desumanizada pela ciência, até de certa maneira. Quando ele narra toda uma sociedade que vive praticamente encapsulada, né, dentro de uma sociedade altamente artificial, na qual as pessoas que vivem naquele lugar são pessoas que são dessubjetivadas, elas são pessoas que são impedidas de se emocionar, elas são impedidas de vivenciar as emoções e os sentimentos humanos, porque essas emoções acabam sendo supridas ou substituídas pelo uso da tecnologia. Tem umas passagens nesse livro lá que ficaram bem marcadas nos debates sobre teoria das mídias, depois, nas décadas posteriores, ali nos anos 60, nos 70, nos 80, quando começou mesmo a ferver a teoria das mídias e o pessoal começou a debater relações humanas e tecnologia, onde é que a gente vai parar, etc, etc. Que era a descrição de um tipo de cinema que ele apresentou lá no livro, né? Naquela época bastante ficcional, que era o cinema sensível, né? Que era um tipo de cinema para onde as pessoas iam e elas se sentavam em poltronas e elas se conectavam a aparelhos, e a grande graça daquele cinema não era você entrar em contato com uma narrativa, não era você entrar em contato com o drama, não era você entrar em contato, né, com a história, com a mensagem que estava sendo apresentada naquele filme.
A ideia era que as pessoas sentiam as coisas que estavam sendo encenadas na tela, né, através disso. E ele narra aquilo com um certo espanto, porque ele descreve bastante essa coisa de uma humanidade incapaz de pensar, que está sendo apenas estimulada pela questão, né, da tecnologia. Bom, a história é bem fascinante porque é sempre um cara que desperta no meio, ele não quer tomar um comprimido, porque o governo desse local obriga todo mundo a tomar um comprimido para ficar alienado, para ficar naquela coisa e tal. É uma distopia, né? Ele é uma das grandes distopias dos anos 30. E aí, sempre que a gente tem que falar sobre tecnologia... Os dois maiores com 1984 também. Exato. O Orwell, por exemplo, ele... Fahrenheit. Exatamente. São livros que eu sou apaixonado por esse tema na literatura. E sempre que a gente tem que falar de algum momento sobre tecnologia... Hoje mesmo eu falei numa aula para uma turma sobre isso, sobre internet, ciberespaço e tal. Eu sempre lembro do Huxley, do quanto ele foi, de certa maneira, profético, né? Em dizer assim, olha, com essa literatura eu tentei expressar algo que estava desenhado, eu não sabia muito bem aonde que ia dar. E hoje a gente vê, por exemplo, a gente que é professor, Débora que trabalha com jovens e tal, o tempo inteiro, a gente vê como cada vez mais as gerações, elas não só dependem cotidianamente, mas parece que mentalmente, cognitivamente, elas já são formatadas para lidar com esse mundo, né, digital, com esse mundo virtual. Tem vários teóricos interessantes que trabalham com essa perspectiva, né? Eu que tenho, por exemplo, 2 filhas pequenas, uma pré-adolescente, uma criancinha ainda, ambas já nasceram completamente, né, voltadas para esse meio, e é difícil. E olha que eu sou um cara que nasci no começo dos anos 80, 82. Todos nós. Todos nós. E então a gente pegou um pouco da transição disso tudo, né? De certa maneira, a gente veio com isso crescendo, mas o pessoal mais novo já entrou nisso. E é muito difícil você tentar fazer com que eles pensem, né, de uma forma diferente. Então, eu acho que essa coisa, vamos pensar, por exemplo, a tecnologia digital, que a gente joga para o mundo das telecomunicações, que vai gerar o computador que vai produzir a internet, e a internet que chega até nós e que acaba moldando comportamentos, ela mudou a forma de a gente pensar a realidade. Isso é um ponto. E é óbvio que isso tem. A gente pode ver isso a partir de uma ótica positiva, mas a gente também pode ver isso, né, de uma ótica negativa. Por exemplo, eu sou ao mesmo tempo entusiasta de algumas questões tecnológicas, mas quando eu penso pela questão social, que é a minha área de atuação, eu também tenho muitas restrições e críticas a fazer a isso, porque eu acho que essa tecnologia também trouxe alguns comportamentos problemáticos com relação a isso, né? Muito adoecimento, né? Total, de todos os tipos, né? Tem o educador Mark Prensky, acho que a pronúncia é essa, ele cria o conceito de nativo digital e de imigrante digital, né? Então, quando você fala assim, nós dos anos 80 ali, nós já nos enquadramos na ideia dos nativos digitais. Nos Estados Unidos, os computadores pessoais estão começando a ser lançados ali pelo Steve Jobs, e a IBM, né, correndo atrás também, junto com a Apple. E os americanos, eles começam a ter contato com os computadores pessoais. E dentro dessa dinâmica, os americanos, eles largam bem na frente, né? E nós aqui, pelo menos eu tenho essa lembrança ali no início dos anos 90, um vizinho meu, Felipe Figueiredo, e o pai dele comprou um computador, e eu lembro demais que tinha um joguinho lá de Fórmula 1, a primeira vez que eu tive contato assim, com um jogo em computador, que já tinha um Atari ali no final dos anos 80, né? E eu tive acesso ao Atari, né? Papai pôde nos presentear. Mas eu lembro eu indo pra casa dele e eu olhando aquela máquina ali, eu nunca tinha visto computador, e eu vendo aquela coisa assim, poxa, será que vai quebrar, sabe? Era uma coisa meio que tateando. Mas a gente, apesar de já ser dos anos 80, já como nativo, é interessante perceber que as gerações que vieram depois, eles pegaram movimentos muito mais acelerados na internet, computadores muito mais potentes. Então, apesar de conceitualmente ser um nativo, mas eu não me sinto um. Porque mesmo tendo contato na escola, lá no Auxiliadora, né? Instituto Maria Auxiliadora, saudoso Auxiliadora, lá a gente teve aula de informática, eu lembro muito disso, que é a primeira vez, inclusive, que eu tive contato com a sala com ar-condicionado, na escola,
que os computadores tinham a sala com ar-condicionado. O triste é saber que era para os computadores. Com certeza. Mas, bicho, eu me lembro ali que era uma coisa assim de outro mundo. E o que eu gostava mesmo era de jogar Tetris. Sim, que era aquelas coisinhas ali, né? Que vai encaixando. É. Mas é isso, quando você traz essa coisa do adoecimento, né? Eu acho que é hora da gente jogar para Débora, né? O quanto de adoecimento, né, você encontra no consultório, o quanto de adoecimento você hoje traz nas redes sociais, né? Débora tem um ativismo nas redes sociais, Mariano, muito forte. E aí eu queria escutar um pouco de você, Débora, as conexões que você faz. Estou me controlando para não chamar de mozinho. Então, eu queria que você conectasse aí um pouco da sua experiência em cima disso. Adoecimento, internet, o que você encontra mais recentemente na clínica, enfim, o que você pode falar aí para os ouvintes? Bom, o objetivo aqui não é demonizar a tecnologia. Sim, claro. A gente está falando aí das TICs, das tecnologias da informação e da comunicação. E quando a gente pensa, quando o Mariano começa a trazer, isso tudo trouxe mudanças na forma de pensar, de fato, na forma de pensar, de sentir, de agir. A neurociência hoje já nos mostra que é uma geração com um cérebro, com uma configuração toda alterada já pela tecnologia, pela internet, o time. Eu vou aqui trazer alguns... Vocês já estão aí entregando, né? Nós somos da geração Y aí, a geração X, que é até a década de 80. Sim. Em seguida já a geração Y. E nós somos cringe, como dizem os adolescentes, né? Então, se a gente ia assistir um filme, um exemplo típico, a sessão da tarde antigamente. A gente ia, sentava para assistir, se preparava, o filme começava, aí com 10 minutos tinha um intervalo. Aí a gente ia lá na geladeira, no banheiro, pegava, comia, voltava, sentava, esperava de novo. Às vezes o filme era tão longo que nem dava para passar num dia só. Vocês lembram? Aí continuava no outro dia. E a gente tinha que esperar. Hoje, se a gente for comparar com o que as crianças e adolescentes manuseiam, a velocidade. Uhum. Eu escuto adolescentes que às vezes dizem assim, Débora, eu vou assistir uma série, mas eu vejo o episódio, eu já vou logo pro último e eu acelero na velocidade 2 para eu poder ver se vale a pena assistir a série, para ver se vale a pena maratonar. Eu já escutei isso. Então, esse é um exemplo simples, né? Mas para a gente poder entender no que, de fato, hoje tem estudos que já apontam que essa é a primeira geração com um QI inferior ao dos seus pais. Por quê? Porque eles estão tendo o tédio, o tempo que é necessário para o ócio, para o tédio, para você poder criar. Sim. Pensar, né? Pensar. Ele supra, né? Não tem como, porque o tempo inteiro eles estão ali conectados. É uma mente totalmente on demand, né? Assim, Sim. eles não esperam por nada. Não. E aí é onde a gente começa a entender, né? As mudanças em relação a padrões de comportamento, a pensamento, a atenção. Alguns autores falam que é uma geração com uma atenção gafanhoto, uma atenção flutuante, porque eles são hiperestimulados e são estímulos fragmentados por várias janelas ao mesmo tempo. E aí é claro que eles vão ter uma forma diferente de lidar com o tempo, com a espera. Sim. E isso vai realmente adoecendo vários aspectos. Quando a gente pensa em doença mesmo, em psicopatologias, vamos dizer assim, a gente tem dois grandes nortes, que é o CID, a Classificação Internacional de Doenças, que hoje a gente está no CID-11, e nós temos o DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, que a gente está no DSM-5. E aí a gente já tem, de uns tempos para cá, patologias novas inseridas nesses manuais. A gente tem a dependência de jogos, que é chamada de game disorder, né? A dependência de jogos eletrônicos, e a dependência de internet. Essas já estão ali configuradas, com sintomas, com toda uma leitura para você fechar um diagnóstico desse. Mas nós temos também dependências comportamentais. E aí a gente vai entrando na dependência de redes sociais, sim, na dependência de pornografia, né, em várias demandas novas que a gente está tendo que lidar. Vocês enquanto educadores, né, nós enquanto pais,
Então, a gente vê também, quando vocês começam a trazer essa coisa geracional, uma grande dificuldade, porque tem um abismo muito grande. Nós temos internalizados, a gente teve contato com o mundo analógico. Essa geração Muito. não. Então, eles não têm... Por mais que a gente tente dizer, mas na minha época era assim. Sim, Eles não entendem, eles não têm repertório nenhum quanto a isso. A gente ainda viveu aquela época do on e off. Exatamente. A gente tinha a opção de estar na rede ou não. Eles, no entendimento deles, 24 horas eles estão na rede. conectados. Não existe o off, né? E aí, só para vocês irem entendendo também, quando a gente pensa nas patologias, no adoecimento, por exemplo, a China hoje tem vários hospitais para tratar dependência tecnológica. A gente tem, inclusive, leis, países como Taiwan, com leis para regulamentar, né, o horário, o tempo de uso, em função desse adoecimento. E aqui no Brasil, acho que está até começando a rolar umas PLs, tudo, para poder, de fato, estar supervisionando, monitorando, regulamentando essa questão da internet, principalmente, porque... É uma terra sem lei. Exatamente. A gente diz, do mesmo jeito que a gente não deixa um filho solto na rua, a gente não pode deixar na internet, tem de tudo. Sim. De tudo que se possa imaginar. E aí os pais, como imigrantes digitais, ficam, eu digo muito assim, nenhum pai faz de propósito. É ignorância mesmo. Isso. Desconhecimento. Isso. E aí que bom que vocês estão trazendo esse tema para a gente conversar um pouco hoje, porque a gente precisa abrir espaço para refletir, para dialogar, para trazer informações, para que a gente possa realmente encarar com seriedade todo esse impacto que a tecnologia vem trazer, sim, para essa geração. Eu não consigo entender como as pessoas não entendem o quanto é necessário uma regulamentação em relação à internet. Sim, claro. Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Não tem- entra. Em todos os sentidos. Sim, é uma extensão da sociedade. Desde que começou essa onda de massacres, né, que o governo federal tomou a iniciativa de fato investigar e prender prender adultos e apreender jovens e, enfim, monitorar esses grupos, mais de cerca de 350 pessoas foram presas e apreendidas. Isso. Sim. É um número muito assustador. Uma rede absurda. O caso do Telegram, que um juiz, não lembro agora de qual estado, né, ele pediu informações, o Telegram disse que era incapaz de conceder essas informações, e aí o Telegram foi cancelado. Né? E era de um grupo de nazistas, neonazistas, sim. brasileiros. Então, eu fico pensando assim, o quanto que a internet possibilitou que pessoas desse tipo de índole, ou sei lá o quê, mau caráter, com distúrbios... Doentes, né? Doentes. O quanto que a internet possibilitou unir essas pessoas. Isso. Sem a internet, essas pessoas nunca se encontrariam. Jamais. Elas seriam, no máximo pessoas isoladas aí pelo Brasil e pelo mundo. Talvez nem se manifestassem, né? E eu tô falando, não tô falando só de neonazista, eu tô falando de um pedófilo, eu tô falando de um racista, eu tô falando... Então, a internet possibilita isso. Infelizmente. Essa é uma grande questão, porque é como você está trazendo, eles aproximam pessoas com interesses comuns. Pessoas que jamais se encontrariam, se conectariam no mundo inteiro. E aí, realmente, são grupos que ganham muita força, principalmente na Dark Web, da Deep Web. Né? E aí a gente vai vendo o quanto que isso vai impactando individualmente, coletivamente, socialmente. Tá aí os massacres para mostrar pra gente. E não só na internet profunda, né? Boa parte dos grupos era no Twitter mesmo. São em redes que nós utilizamos. Ninguém precisa ser um hacker. É aquela coisa, né? A gente vive em sociedade, né? Essa é a condição humana de existir, né? No planeta. E a gente é sempre regulado não apenas por leis ou pelas instituições, mas a gente é regulado pelos outros. A gente é regulado pela vergonha, a gente é regulado pelo receio, pelo medo. Muitas vezes, algo que você pode pensar, você num convívio social, físico, vamos chamar assim, não virtual, você muitas vezes não manifesta isso. Porque você sabe que aquilo vai ferir alguma regra social, vai ferir você moralmente, eticamente, vai haver uma espécie de resposta negativa a isso.
E uma das questões que os teóricos discutem a respeito da tecnologia é que o excesso de computador, ele acaba minando todos esses, vamos chamar assim, esses freios naturais que são saudáveis. Porque a relação que você tem entre você e um aparato tecnológico. E que ali parece ser um tipo de espaço de liberdade total. Então, muitas vezes, assim, o neonazista, o pedófilo, o racista, que vai praticar algum tipo de violência, emitir um discurso de ódio, que não faria isso na rua, na praça pública, faz ali. Porque ele está inibindo esses freios sociais. Isso é um problema tão vasto que essa, vamos chamar assim, essa hiperindividualização que o computador, né, e a internet acabou produzindo, que isso é prejudicial demais até para as formas políticas, não só para os comportamentos individuais. Uma das razões da crise da democracia é essa. Sim. As pessoas estão cada vez mais sem vivência de rua, sem vivência de praça pública e desconhecendo interesses coletivos. Quando você vive só para emitir opiniões suas e procurar pessoas que soam como espelhos para você, você acaba se desligando de todo tipo de interesse social. E aí a gente vai entrando num ponto muito sensível, por exemplo. Você está falando de jovens, adultos. Sim, sim. Aí vamos imaginar crianças e adolescentes. Sim. A gente sabe que o adolescente, tanto criança e adolescente, eles são vulneráveis porque eles estão em desenvolvimento. É um cérebro, a gente hoje sabe da plasticidade cerebral, como uma massinha de modelar. Sim. O cérebro ele vai se moldando ao ambiente que você vive, às pessoas que você se relaciona. E aí, se a gente pensa na internet, um adolescente, por exemplo, que tem toda uma necessidade de ser validado, de ser reconhecido, de se sentir pertencente. E aí encontra nesses grupos, por exemplo, esse espelhamento. O adolescente ele está buscando novos referenciais identificatórios. E aí, às vezes, é aquele cara ali que é o líder de um determinado grupo e que valida e que... A gente viu agora uma matéria recente do Fantástico, os adolescentes se utilizando do Discord, adolescentes, jovens, adultos, para fomentar comportamentos autodestrutivos, como autolesão, ou a própria violência com animais, com situações realmente assim, completamente adoecidas. Então, é algo que, de fato, a gente precisa refletir e proteger essa geração. Porque é uma geração que está totalmente à mercê. E às vezes a gente pensa assim, mas tem que ser alguém com algum transtorno mental para fazer uma coisa dessa. Às vezes não. Às vezes, por trás dessa falsa sensação de anonimato, eu, enquanto um adolescente, que quero me sentir importante, que quero os próprios desafios perigosos da internet. A gente está vendo aí, toda semana, um caso de morte. Um adolescente desse que... Explica aí para os desafios perigosos são... Não, é diferente do suicídio. A pessoa não tem a intenção de morrer. Ela vai... São desafios que são lançados no Twitter, no TikTok, por exemplo. Então, o desafio do desodorante. Então, um grupo de jovens, vamos lá, quem consegue cheirar mais tempo o pó do desodorante? O aerossol, né? E aí, nesses desafios, são desafios perigosos. Desafios que a gente tem aí muitos casos de óbitos, inclusive. Se enforcar, né? Quem consegue ficar mais tem o da asfixia, o desafio da asfixia, o desafio do desodorante, o do quebra-crânio, que é de cair, bater a cabeça, da canela, que é cheirar o pó de canela. Que coisa louca, né? E aí, se a gente pensa, por exemplo, o adolescente ele gosta de se desafiar, ele quer se sentir importante, potente. E aí, na fantasia e na imaturidade, porque o adolescente ele não tem ainda o córtex pré-frontal finalizado, que é justamente a região do nosso cérebro que fica pronta por volta dos 21 anos, responsável pelo controle dos impulsos, pelo planejamento. Então, por isso que o adolescente é impulsivo, por isso que, às vezes, ele acha que não vai acontecer nada, né? É invencível, né? Não tem essa autorregulação. E aí, encontrando um contexto como esse, é um prato cheio, realmente. Para autodestrutividade, para violência, para morte. Né? Ele busca ser premiado. Exatamente. E aí,
um outro ponto, vocês vão poder explorar melhor ainda, a pandemia, eu digo muito, a gente tem uma geração super com características muito específicas, que é essa geração alfa, essa geração de fato, né, desses meninos que não tem, como a gente viu, esse repertório do analógico. E a pandemia, ela veio, se a gente for pensar o que são 2 anos, quase 3 anos, para crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento, que têm uma necessidade de socialização, de interação, de contato, e precisaram ficar no isolamento. A gente fala que a gente precisou jogar as crianças e os adolescentes para as telas, para poder assistir aula, para poder estar ali se ocupando, se comunicando. E agora a gente está tentando tirar das telas e não está conseguindo. Então, a pandemia, ela veio como ela intensificou e potencializou um processo, acelerou um processo que provavelmente a gente levaria mais tempo. Então, a gente está vivendo um momento realmente muito delicado. Um momento muito, muito adoecido, muito perigoso, principalmente no que diz respeito às crianças e os adolescentes. Aí entra um ponto bem interessante, Débora, que você já falou em alguns momentos atrás e retoma aqui. Aí é onde entra a importância dos pais, muitas vezes, né? E da família em entender esse contexto e esse universo. Aí Cláudio comentou, né? Mas também há muita ignorância, né, dos pais com relação a isso. Então eles meio que dividem. Aí eu lembrei de um teórico que eu li certa vez, ele tem livros bem interessantes sobre, que é o Pierre Levy. Ele tem livros, tem um Cybercultura, o que é o virtual. Mas é o clássico, né? Tecnologias da inteligência. E nesse livro, especificamente o que é o virtual, ele começa o livro com uma frase, uma reflexão que eu acho muito interessante, que é uma chamada de atenção. Que ele fala o seguinte, ele diz assim, olha, primeiro passo para a gente entender o que é o espaço virtual é não tratarmos ele como algo alienígena. Ele usa essa palavra. Ele diz porque muitos adultos, né, pessoas que pegaram essa transição do analógico para o digital, ou mesmo gerações anteriores, eles falam do virtual como se fosse algo externo à sociedade. Não, porque depois desse tempo da internet, dos computadores, isso impactou a nossa cultura. Ele vai dizer, não, a primeira coisa para entender é o virtual, o digital, a internet são produtos dessa tecnologia que a gente chama de digital, que é a tecnologia que a gente acessa com os dedos, né? Que é a tecnologia que foi impulsionada com o computador e ela é produto da nossa cultura. A primeira coisa é essa, é você se colocar dentro. Depois é você conhecer. Daí eu acho que só conhecendo é que a gente é capaz de orientar. Porque é impossível, isso pelo menos na minha leitura, é impossível você hoje tentar bloquear e evitar o contato de adolescentes e jovens com isso. Agora, por que a gente precisa de regulação, orientação, preparação, educação sobre isso? Porque isso é uma parte da nossa realidade. Do mesmo jeito que a gente precisa de toda essa regulação para viver na sociedade como a gente sempre viveu, a gente tem que aprender a regulamentar esse outro lado. E me parece que no Brasil é um caso mais grave que em outros locais. Essa coisa. Me parece que o povo brasileiro tem uma fama de ser um povo muito ávido em rede social, de superlotar espaços e de ser meio enlouquecido, meio apaixonado com a internet. Né? Se eu não me engano, ocupa ali as primeiras posições entre os que mais consomem a internet no mundo. Eu acho que é o terceiro. Eu ouvi uma frase de um sociólogo uma vez, eu estou rindo, mas é uma frase muito inteligente, que ele falou o seguinte, ele disse, o grande problema do Brasil hoje, essa loucura que a gente vive, é que a internet se democratizou antes da escola. Ou seja, você não sabe muito bem o que fazer com isso. Você tem uma ferramenta poderosíssima. É trágica essa trágica, frase. E você não sabe muito bem o que fazer com isso. Os adultos estão perdidos aí, as crianças estão perdidas nesse meio, os adolescentes estão perdidos aí, as escolas estão perdidas nesse meio. E você não tem uma psicanalista, a Vera Iaconelli, que ela... falando sobre isso, ela traz que é como se a gente tivesse descoberto o fogo e entregado para as crianças, para os adolescentes e disse, o fogo é legal, pega. E a gente não conhecia os perigos que o fogo poderia trazer. A gente simplesmente entregou. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje, né? Assim, obviamente, tem os pontos positivos, mas é muito perigoso. Né? E aí entra também uma coisa que muitas vezes as crianças e os adolescentes dominam
muito mais esses dispositivos eletrônicos sim. do que os seus pais, do Sim. que os seus professores. E aí, como é que a gente vai controlar, vai educar uma coisa que eles dominam mais do que a gente? A gente está vivendo realmente um momento de um abismo de gerações, né? Que está difícil, de fato, desse diálogo acontecer. Quando você traz a questão da escola, Mariana, inclusive, tem um livro que ele é maravilhoso, de um neurocientista francês, que é A Fábrica de Cretinos Digitais. E aí ele vai trazer justamente toda uma crítica em cima do uso da tecnologia nas escolas, no sentido de que, a depender de como ela é utilizada, ela pode sim ter efeitos muito nocivos. E aí hoje a gente discute muito a necessidade da escola assumir a responsabilidade de poder trabalhar, inserir nos seus currículos disciplinas como, por exemplo, cidadania digital, Sim. ética no mundo digital. Por quê? Porque esses meninos hoje são cidadãos, né, do mundo digital, e as famílias estão muito perdidas. Então, a escola precisa assumir isso, chamar as famílias para perto e dizer: ei, a gente está acontecendo isso, a gente precisa lidar dessa maneira, ir trabalhando com os alunos. É algo que realmente... Eu acho que é uma questão de tempo, né? Porque agora é que a gente está começando a despertar para isso. Eu tô em sala de aula há 20 anos. Sempre que eu tô em um bate-papo assim, né? Porque é normal em toda profissão. Quando você está com alguém de uma profissão específica, é normal você querer saber um pouco mais. E os meus amigos, né, sempre me perguntam, né? E como é, tal? E o que é que você sente que mudou? E assim, minha resposta padrão é... o adoecimento. É muito visível como os adolescentes de hoje em dia, como eles são muito mais frágeis, como nós temos muito mais contato com adolescentes que se automutilam, adolescentes que já têm ideação suicida, ou que já tentaram, crise de ansiedade, crise de pânico. É assustador. Assim, às vezes, em reuniões, quando você se depara assim, com os números... né? Você, meu amigo, o que aconteceu? E aí vem a minha percepção, né? A gente está falando muito de forma negativa, mas de fato, claro que existem várias variáveis, mas eu realmente acredito que a internet, atrelada a uma sociedade extremamente consumista, extremamente baseada nas aparências, narcisista. Eu acho que quando você juntou tudo isso, internet, narcisismo, consumismo, necessidade de ser o melhor, tal, essa competitividade, né, da rede social, de você buscar a todo momento procurar ser feliz, se mostrar feliz, né? É o fantástico mundo de Bob ali, todo mundo é feliz. É a positividade tóxica. E aí você cria um ambiente muito maluco, cara. Se você trouxe agora há pouco a questão da família... meu amigo, se a gente não tiver ali colado nos nossos, né, o potencial é extremamente... Eu e Débora, Mariana, a gente acordou há anos atrás que nós faríamos de tudo para deixar os amigos do nosso filho próximos da gente. Sim. Né? Que nós não deixaríamos ele à mercê aí do mundão. Sim, sim. Né? Deixar ele viver a vida dele, óbvio, mas com os amigos dele próximos, não embaixo da nossa asa, literalmente. Claro. Mas que a gente pudesse estar ali para, pelo menos, fiscalizar, auxiliar o que É acompanhar. muito importante isso. Não pode. É muito frustrante, né? Quando você se depara com esse estágio atual da humanidade, acho que a gente pode falar. Que é muito sensível, como Débora colocou, que parece ser uma espécie de transição, quase que uma transição de era que a gente está vivendo. Sim. E existe uma geração muito confusa nesse meio. Eu acho que os mais confusos são os adultos jovens, estão muito confusos nesse meio. E claro, os adolescentes é porque eles chegam, eles já nasceram nesse meio e estão aí. Então, assim, o papel de orientar, né, parece ser daquelas pessoas um pouco mais velhas. E a gente, é um pouco frustrante a gente saber que a gente não consegue lidar com isso, proteger os nossos adolescentes, proteger os jovens, né, com relação a isso. E vejam quantos fatores a gente trouxe, porque a adolescência por si só já é sinônimo de crise, de vulnerabilidade. Por quê? Porque enquanto criança, você tem ali a proteção, o aparato dos seus pais. A adolescência é considerado um segundo nascimento. É você sair da família e nascer para o social.
você demanda uma certa separação, um certo afastamento dos pais, porque você vai pôr em xeque tudo que você aprendeu, né? Se os seus pais, o que eles lhe transmitiram, se foi coerente, se é verdadeiro, e aí você vai buscar, como eu falei, novos modelos identificatórios, você vai estruturar a sua identidade, quem sou eu, o que eu quero da minha vida, e tudo isso num determinado contexto social. Então, a adolescência já é sinônimo de vulnerabilidade, de crise, de mudança, ruptura, de erro, né? Eles estão aprendendo a se relacionar, a conviver. Aí a gente junta, como o Claudinho trouxe, né? Um contexto em que a internet está aí atravessando toda a vida deles. Se a gente for pensar em um cenário que não existe a internet ou tecnologia, porque hoje o celular é praticamente uma extensão do corpo deles. É chamada de geração cabeça baixa, a geração dos filhos do quarto. E juntando com a pandemia, porque, gente, vamos pensar, se a gente olhar para o que o ECA traz, a adolescência dos 12 aos 18, a adolescência teria 6 anos. Se desses 6 anos, 2 ou 3 foi a pandemia, quase metade da adolescência dessa geração foi nesse processo de isolamento, de medo da morte, de crise financeira. Então, não tem como a gente desconsiderar isso. É uma geração que realmente já está nos mostrando, a gente está começando a ter dados agora do reflexo, do impacto disso na saúde mental deles. A gente vê muito isso em turmas, por exemplo, turmas de terceiro ano de ensino médio que passaram o ensino médio inteiro assistindo aula à distância, online. E são turmas que têm comportamentos que são diferentes de comportamentos de outras turmas que viveram em outra época, né? Então, a gente vê uma quebra mesmo, né? Uma ruptura. A pandemia trouxe uma ruptura. Débora falou uma coisa interessante, assim, geração cabeça baixa, né? O celular como dispositivo. Não sei se vocês conhecem um filósofo italiano contemporâneo chamado Giorgio Agamben. Ele escreveu um livro chamado O que é o Contemporâneo. E aí tem um texto muito interessante no começo do livro, é um conjunto de ensaios, em que ele vai problematizar a ideia de dispositivo. Ele vai dizer, olha, o dispositivo, isso na filosofia antiga, ele cita outros filósofos anteriores, Michel Foucault, não sei quem, blá, blá, blá. Mas o dispositivo é sempre alguma coisa que captura as nossas subjetividades. Então, nada mais coerente do que um smartphone, um celular. Ele ser considerado um dispositivo. Isso é um dispositivo eletrônico. Aí ele vai problematizar toda a filosofia desse texto em torno do uso do smartphone. Aí ele vai mostrar que o uso do smartphone e a organização da vida no smartphone através de aplicativos, como a gente faz hoje, por exemplo, aplicativo para saber quantos copos de água você bebeu no dia, aplicativo para você saber quantas calorias você gastou, aplicativo para isso, aplicativo para saber quantas páginas você leu num dia. Ou seja, você matematiza toda a sua vida em torno de aplicativos ali e você, no final das contas, você está completamente capturado. Suas subjetividades estão capturadas. É como se você tivesse transportado todo o seu aparato emocional, psíquico, para aquele aparelho. Você se tornou um dependente daquilo, uma extensão do corpo, como você falou. Ele até brincou, né? Ele disse... Eu comecei a adotar uma prática nas ruas de propósito. Ele brincando no livro, né? Fala isso, cara. Ele disse, sempre que eu vejo uma pessoa vindo em minha direção, de cabeça baixa, olhando para o smartphone, né? Como a gente faz, geração cabeça baixa. Ele disse, eu acelero o passo e bato no ombro. Aí ele disse que a pessoa sempre se assusta e pede desculpas a ele, como se fosse a pessoa que tivesse batido nele, mas foi ele. Ele faz, não, tudo bem. Ele disse, eu faço de propósito. Ele disse, exatamente para você ver como as pessoas estão completamente desconectadas do entorno social. Elas vivem capturadas pelo dispositivo. Cara, isso é muito forte se você for ampliar essa questão da filosofia. E interessante, tem algumas relações invertidas. Quando eu era ali nos meus 20 anos, alguma coisa, ou perto disso, eu fui dessa geração de jovens em casa e tal, que
que teve um computador, na época que computador a gente financiava pela Caixa Econômica. Fazia consórcio para comprar. Né? 286, 386. Minha mãe era servidora pública e tal, entrou num consórcio, um computador, e era internet de escada. Depois de meia-noite você acessava a internet e tal. O Mirk, né? Pra dar uma paquerada. Aí tinha o chat, né? Que era o Mirk, RC, né? O Internet Relay Chat. Aí tinha os canais, você entrava. Inclusive, vários dos meus amigos pessoais hoje são amigos que eu fiz naquela época, nesses canais, etc. Tem vários. E aí a gente acessava e tal. E interessante, que é a história que eu quero contar, é que os meus pais, na época, eles criticavam muito essa prática de eu estar no computador conversando com outras pessoas. E os discursos eram mais ou menos assim: ah, menino, sai daí, esse negócio, pelo amor de Deus, tá conversando com alguém pelo computador, isso não existe. Tá perdendo seu tempo, tá perdendo sua vida, aquela coisa que a gente escuta, que os pais estão sempre dando bronca e tal. Passou muito tempo. Hoje é o contrário, porque hoje eu vejo, por exemplo, a minha mãe não sai do WhatsApp. Ela não sai. É o tempo inteiro. Aí eu brinco com ela. Eu dizia, mas você falava de mim que eu ficava aí conversando com as pessoas. Você faz tudo por esse telefone agora, né? WhatsApp é aquela coisa, né? Manda corrente, manda mensagem, manda não sei o quê, conversa, babá. Não sabe fazer mais nada fora disso aí. Ou seja, aí você começa a pensar como parece que o mundo deu uma volta. Virou pelo avesso e esse negócio pegou todo mundo. Capturou todo mundo. Mas ao mesmo tempo, é interessante também perceber a dificuldade, né? Das gerações mais velhas também. Né? Uma coisa assim que foi muito marcante que eu lembro era meu pai em contato pela primeira vez com um notebook e tinha lá o touch, né? Sim. E ele não tinha coordenação de mexer como o mouse. Sim. Né? Ele não conseguia. Bicho, era impressionante. Ele não conseguia. Ele tirava o dedo, ele perdia a setinha e ele ficava agoniado. Ele, não, tem que ser com mouse. Ele não conseguiu desenvolver isso. Até o final, assim, ele era com mouse. Aí, já no final aí ele já se modernizou mais, aí já tinha o tabletzinho dele e tal, para ver as notícias. Né? Mas até o final da vida ele não largou o jornal de papel. Sim. Ele ainda tinha assinatura de jornal de papel, nem lembro qual era, mas aparecia lá em casa. E eu lembro de um texto que o autor falava assim: essa é a primeira, isso sei lá, 10 anos atrás, né? Essa é a primeira geração que os filhos ensinam aos pais. Nunca na história da humanidade os filhos ensinaram aos pais. Sempre os pais ensinaram aos filhos. Sempre os mais velhos. Se você pegar várias sociedades, né? A antropologia discute muito isso. Os anciãos são os que têm maior influência na sociedade. E eu sinto até hoje mesmo um certo desprezo, né, dos mais jovens com relação aos mais velhos por eles não saberem utilizar os dispositivos. E essa é, inclusive, uma das grandes dificuldades que os pais têm, porque é como se nós não tivéssemos repertório e a gente não tem a quem recorrer. Porque antigamente, uma questão qualquer, por exemplo, eu podia ir para minha mãe: mãe, como é que foi que você lidou com isso? Ou para minha avó: vovó, como era na sua época? E não tem isso. Eles recorrem aos iguais a eles, né? Esse é um momento em que os pais, né? Nós somos pais de uma geração realmente completamente digital, pais de uma geração que foi atravessada pela pandemia. Então, é tudo muito específico, muito peculiar. A gente não tem a quem recorrer para buscar orientações quanto a isso. Então, está todo mundo muito perdido. Confuso ao extremo, né? A gente se sente às vezes num labirinto, né? Ali tentando tatear, mapear algumas coisas e sai. A gente que é pai, onde vai parar, a gente sabe. Minha filha pequena, a mais novinha, qualquer coisa de vidro que apareça na frente dela, que aparente uma tela, ela acha que é touchscreen. Ela quer mexer. É impressionante. E é aquilo que Débora falou, não tem paciência para nada. Perdeu a linearidade, né? Porque essa mentalidade cognitiva é produzida nesse mundo ramificado da internet hoje que a gente tem aqui no Ocidente, ela quebra com a linearidade da leitura de qualquer tipo de texto. A pessoa não tem paciência para assistir um filme de 1h30, a pessoa não tem paciência para ler, porque para você ler você precisa ter uma concentração baseada no tempo da expectativa. Você vai passar a página da esquerda para a direita, você vai esperar o final da história, você vai ler, você vai vivenciar essa experiência. Não quer. É a mente ramificada. A mente eles usam, os teóricos da mídia usam o termo, é a mente hipertextual. Que o hipertexto é a quebra da linearidade, é aquele tipo de texto do site.
Ou seja, você tem uma página no site, mas não existe linearidade e você ali escolhe o que é que você quer ler. Aí você clica no canto que te leva para outro canto, que clica no canto que te leva para outro canto. Aí é assim que essa geração pensa. É por isso que talvez o ensino, as escolas vivenciem uma crise, a democracia vivencia uma crise, a leitura vivencia uma crise, a gente vive uma crise da leitura muito forte, né? Ou seja, as pessoas não têm paciência. As pessoas hoje, você dá uma aula hoje, eu dando uma aula na faculdade, o cara estava num curso superior de história, dando aula, o senhor que vai fazer um curso superior de história, ela tem que pelo menos saber que vai ler na vida. Né? Então, Pouquinho. assim, no primeiro período, o cara perguntou assim, professor, não dá para ver esses textos que o senhor está passando em vídeo? Eu digo, não dá. Em vídeo, não. Não dá. Você vai ter que ler. Alguma coisa você vai ter que fazer. Você vai ter que ler aí. Porque não é possível, né? Ou seja, eu sou um desses defensores de que, por mais que a tecnologia formate novas cognições, produza novas formas de inteligência, o próprio Pierre Levy, ele fala que essas tecnologias digitais, elas produziram um novo tipo de cogito, né? Que ele fala assim, o cogito do Descartes lá do século XVII, eu penso logo existe, é substituído agora. Ou seja, existe uma nova formatação do pensamento, tudo bem, mas a gente ainda é uma espécie. A gente ainda tem um cérebro que funciona de determinada maneira. E algumas coisas não vão mudar. A gente está vivendo uma crise da leitura e isso é muito ruim para a sociedade como um todo. Para as gerações como um todo. Essa é uma coisa que a gente precisa, né, colocar. As pessoas não têm paciência. Acho que Débora que trabalha com isso diretamente. Eu nunca vi uma quantidade de adolescentes, jovens, pessoas tão novas, assim, com tantos problemas psicológicos com relação à ansiedade, porque são pessoas que não têm paciência, pessoas que não têm concentração, pessoas que antecipam muito os pensamentos. Então, é uma sociedade muito complicada. A gente tem tido um aumento assustador de diagnósticos de TDAH, Sim. de déficit de atenção, de hiperatividade. E hoje a gente fala, inclusive, de um autismo eletrônico, que são crianças que chegam para avaliação com sintomas, uma caracterologia típica de um espectro autista, mas que quando você vai avaliar, vai investigar, é em decorrência do uso abusivo do eletrônico. Do eletrônico, claro. Então, é algo que realmente tem modificado a forma como a gente começou falando, de sentir, de pensar, de agir, fora as questões de saúde fisiológica, vamos pensar assim. Sim, com o certeza. aumento assustador dos casos de miopia, por causa da tela, da luz azul, problemas na cervical, Sim. por causa de ficar com a cabeça muito baixa, obesidade, né? Sedentarismo, e fora as questões mesmo relacionais. A grande dificuldade hoje que muitos desses meninos têm de se relacionar no presencial, a questão das habilidades sociais, de você iniciar uma conversa, de você ser gentil, de você conviver. Então, a gente tem tido aí muitos casos de fobia social, meninos com dificuldade de voltar, inclusive, para a escola, para o modo presencial, dificuldade, alguns, de tirar a máscara, de deixar de usar as máscaras, porque aí vem toda a questão também da autoestima, da autoimagem. Isso, Quando o Claudinho traz a coisa das redes sociais, aí, dessa realidade que a gente vai editando, né, da positividade tóxica, se a gente pensa, por exemplo, na questão de autoimagem e de adolescência, como é isso? Você pegar um Instagram da vida com tantos filtros, onde você não consegue discernir, aquela foto ali, ela está editada, aquela pessoa ali usou um Photoshop, afinou a cintura, sabe? Eles não têm realmente essa maturidade. O que eles veem, eles acreditam. É isso. E aí a gente tem, inclusive, hoje também demandas de transtornos alimentares, o quanto que a mídia, esse ideal de beleza, o quanto que as redes sociais vão fomentando essa questão de transtornos alimentares, como anorexia, como bulimia, como vigorexia, né? Então, assim, são adoecimentos de muitas ordens dentro, né, do que a tecnologia, do que a internet, do que as redes sociais vão inflamando. Não, pode falar. É uma overdose de telas, né? É uma overdose de telas. Porque, assim, imagine um cara que já trabalha no computador. Sim. O cara passa o dia no computador,
Mário, você vai ser o exemplo, viu, Mário? Mário Vitor aqui, ó, passa o dia no computador, trabalhando, editando, papapá, produzindo. Aí o momento de lazer dele, às vezes vai ser aqui. Eu vou no Netflix, né? Eu vou no Amazon e vou assistir um filme, vou assistir uma série. E tá no corre-corre, vai falar com a noiva dele e vai falar pelo celular também, né? Então, o trabalho é a tela, o lazer é a tela, o namoro é a tela. Meu amigo... O cara mantém a sanidade nisso, não tô falando com relação a Mário, não. Ele é bem saudável, assim, por sinal. Pelo menos eu considero, tá, Mário? Depois você me fala como é que tá sua cabeça. Mas, enfim, é difícil a pessoa manter a sanidade. Sim. Né? Dentro de uma dinâmica como essa. Uma coisa Nós vivemos muito em sala de aula, a gente vive uma dinâmica de ter contato com seres humanos, tá? É diferente. Dessas trocas. E as relações de trabalho, eu me incomodo muito com isso, né? Porque parece que a gente foi jogado automaticamente nesses espaços digitais e tal, e que a gente meio que tem a obrigação de estar conectado 24 horas por dia ali. Eu me considero uma pessoa bastante antenada, atenta, assídua nesses espaços. Eu lido com isso e tal. Como eu falei, eu cresci aí com computador, com internet e tal. Mas mesmo assim eu me incomodo, porque de vez em quando eu sou cobrado por alguém dizendo assim, eu falei lá no grupo do WhatsApp, você não viu? Não, tá dizendo, não vi porque eu não sou obrigado a ver, meu amigo. Esse grupo desse WhatsApp, eu não vivo aqui, não dou expediente aqui 24 horas por dia e às vezes não importa a hora. Aconteceu comigo isso hoje já. E não importa a hora, né? Ali. E não importa a hora. Você tem que estar o tempo inteiro ligado. Não, peraí, eu tô fazendo outras coisas. Né? E como eu falei, assim, tem pessoas que são bem menos assíduas do que eu nesses espaços, nas redes, com rede social e tal, que eu acho uma selvageria esse negócio de rede social, eu acho uma desgraceira. Então, eu tenho umas críticas para fazer essas questões de rede social. Mas é isso, parece que a gente perdeu muito, né, desse controle. Eu fico bastante incomodado quando a gente parece que nós temos uma obrigação de estar respondendo, né, por nossas ações profissionais ou não dentro desses espaços. E aí, veja, antes a gente ia para o trabalho, terminava o trabalho, voltava para casa, ufa, o trabalho ficou lá. E agora não, porque você está aqui, tá onde você for, o trabalho está com você. Vai com você. Aí você imagina o que vai acontecendo com a nossa mente. Esse cansaço, essa overdose realmente, porque aqui é um estímulo excessivo. Então, isso vai adoecendo a gente também. A distração, quando você falou, a pessoa está distraída. É como se a gente tivesse o tempo inteiro distraído. Porque ou a gente está aqui, ou então quando a gente não está, a gente já está tão esgotado. Né? E tem, falando em distraído, uma terminologia que a gente tem utilizado hoje também para uma parentalidade distraída. O que é isso? São pais que tem também, a gente não pode falar só das crianças e dos adolescentes, mas tem utilizado excessivamente os dispositivos. Então, você está em casa e aí o filho, pai, mas você está ali no seu celular, seja para fazer uma coisa do trabalho, seja para estar numa rede social. Nossa, a pandemia também trouxe isso, a coisa do trabalho remoto. Né? Então, é como se não existe mais a fronteira entre o trabalho e a casa. Porque com um celular, o trabalho vai para dentro de casa e nós somos cobrados por isso. E aí, enquanto pais também, a gente acaba entrando nessa dinâmica de distração, de negligência, de ausência, até casos de acidentes domésticos. Tem estudos que já mostram o quanto que aumentou o número de acidentes domésticos. Automobilístico também, né? Total, por causa disso. Total. Tem problemas de muitas ordens. Eu estava conversando com minha esposa outro dia. Estava falando o seguinte, eu digo, olha, uma coisa que a gente não pode fazer de manhã, porque algumas coisas são muito naturais, eu vou voltar àquele discurso da espécie. Quando você abre o olho de manhã que você acorda, você tem que levantar, pô. Você tem que botar os 2 pés no chão e, se de preferência, pegar um sol na cara. Sai pra janela e pega o sol, porque seu cérebro e seu corpo, independente da tecnologia que exista, funciona da mesma maneira. Você precisa acordar. Então, o que é que acontece às vezes? A gente é adulto mesmo, né? Você abre o olho, a primeira coisa que você pega é o celular. Você bota aqui, é a primeira captura. Pronto, você já foi capturado. Você ficou aqui, amigo, você vai agora viver um monte de problema em sequência a partir daí. Seu dia pode ser totalmente atrapalhado. Então, isso é muito da gente adulto tá tentando se policiar, né? Tentando se controlar. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, de fato.
né? Porque, assim, a gente tem tanta parte das nossas vidas envolvidas nesses espaços que a gente, às vezes, vai no automático, né? Eu vou pegar aqui para ver e tal. Quando você vê ali, você já foi. Final de semana eu tento me desconectar bem, bicho. Eu tento muito, assim, certo, sabe? Deixar o celular de lado, assim. É o certo. Eu não sou daqueles caras que querem construir uma cabana na selva e fugir da civilização. Mas eu acho que a gente precisa de equilíbrio, né? Acho que, assim, o equilíbrio é sempre um bom caminho, né? Um outro ponto, pegando esse gancho, a gente tem visto hoje uma geração de crianças e adolescentes com déficit de natureza. Sim, total. Né? Do quanto que, de fato, eles estão tendo pouco ou quase nenhum acesso e contato com a natureza, com a areia, com a praia. E olha que nós aqui somos privilegiadíssimos, né? Sim, com certeza. Com a imunidade baixa, falta de sol, falta de vitamina D. Por quê? Por causa do quarto. A gente é bicho, né? Eu falo isso. Nessa mesma conversa interessante, a gente tem uma cachorrinha em casa e a primeira coisa que a cachorra, quando abre o olho, que acorda, ela vai para o mesmo local e se deita no sol. Com o sol que bate na janela. Aí eu fico brincando, você tá vendo? Sabe por que ela faz isso? É bicho. Nós somos bichos. A gente às vezes não quer ser. Porque a gente acha, não, a gente precisa disso. Existe uma estrutura biológica que precisa dessas coisas. Então a gente tem que moderar isso, tem que procurar. Essa é uma coisa que a gente tem que passar, acredito, para as nossas crianças. Muitas vezes, né? Forçar. É difícil. A gente fala, é difícil, porque a nossa vida às vezes é muito atribulada. Mas é uma reflexão. Se a reflexão existe, é o primeiro passo para tentar uma mudança. Não só pensar nisso, mas enquanto pai, se responsabilizar por isso. Claro. Promover esses momentos, proporcionar esses momentos para os nossos filhos, de contato com a natureza, de brincadeira ao ar livre. Claudinho trouxe essa coisa da competitividade, né? De uma sociedade narcisista, tudo. E acaba indo muito por aí. É como se, meu filho ele tem que fazer aula de inglês, de francês, de espanhol, ele tem que ser super estimulado aqui no mundo tecnológico, fazer robótica, fazer isso. E parece que os pais não vão se dando conta do quão necessário, claro, quando criança nem se fala, o brincar livre, o contato com a natureza, tudo isso que vai estruturando emocionalmente, cognitivamente, todo esse desenvolvimento infantil. O tempo lento, né? O tempo lento é muito importante para as coisas, né? Nada, nem tudo, a maioria das coisas não precisa ser muito rápida, como esse mundo tecnológico às vezes transmite para a gente. Mas é o tempo lento, a concentração. As grandes sabedorias sempre se construíram no tempo lento, não é nessa afobação, nessa ansiedade, em querer antecipar as coisas, querer que dentro de 24 horas você faça coisas que você normalmente faria em 72. Então, né? Esse tipo de coisa. Acho que... Desculpa, Mariano. Eu estava pensando nos pontos que Débora e você, Cláudio, tocaram sobre essa coisa da positividade tóxica que você falou, sobre essa coisa das pessoas recortarem uma personalidade e publicarem nas redes sociais e os jovens acreditarem nisso. Não só os jovens, né? Também os adultos. É interessante porque isso alimentou uma geração de adultos mesmo até, que se tornaram também muito adoecidos porque se tornaram muito dependentes das respostas que as redes sociais dão para as vidas deles. Aí você pega tem um batalhão de pessoas que construíram fama e algum dinheiro na internet com essas exposições, exibicionismos e tal. Você pega pessoas que são blogueiros. Hoje tem essa coisa, né? Não sei se isso é uma profissão ou função, os influencers, né? Digitais, pessoas que alimentam perfis no Instagram, outrora em outros espaços de blog, etc, etc. De vez em quando eu vejo casos de, assim, blogueira, fulano de tal, famosa, se suicidou porque um monte de gente foi lá falar mal dela e tal. São pessoas que passam, você vê, a depender, ou seja, a sua felicidade e a sua existência passa a depender da aprovação dos outros nas redes sociais. Eu falo muito para os alunos, eu digo assim, tolo é quem acredita na felicidade do Instagram. A felicidade do Instagram é construída. Você precisa entender que a realidade das pessoas ela é feita da crueza da vida. No Instagram você recorta para botar o que você quiser. Então, vamos tentar ser um pouco mais crítico com relação a isso. Lembrei de um livro do Franz Kafka, né? Muito clássico. Quase um conto, chamado Um Artista da Fome. Estava até pesquisando aqui o ano dele. Em que ele narra a história de um cara que é o seguinte. É um cara que chegou numa cidade pequena
e que ele fazia uma apresentação circense para ganhar dinheiro. Esses caras que estão lá, vou fazer uma apresentação aqui. E a apresentação desse cara era fazer jejum. Ele não comia. Ele, tipo assim, vou passar um dia sem comer aqui, isso vai atrair a atenção das pessoas, as pessoas vão me dar dinheiro. Pô, vamos lá ver aquele cara fazendo jejum, não comendo. Só que as pessoas começaram a exigir mais dele e ele foi tendo que fazer jejuns cada vez mais longos. O final desse artista da fome é que ele morre. Ele vai morrer porque ele se tornou dependente desse espetáculo. Ou seja, é bem isso. A gente está alimentando um bando de artistas da fome, né? São pessoas que parecem construir uma vida totalmente artificial porque baseada na exposição, no exibicionismo da vida perfeita. E eu imagino, eu fico assim porque se você passar rapidamente aqueles reels do Instagram e se você acreditar naquilo tudo que você vê, você fica deprimido muito rapidamente, né? Muito rapidamente, porque você vai ser a pessoa mais pobre, a mais feia, a com o corpo mais feio, a mais infeliz, a com o pior casamento, é uma coisa impressionante, né? Ou seja, é triste isso, né? Imagina os nossos jovens, como é que eles estão absorvendo essa questão. Rapidinho, Débora, quando você traz essa coisa da blogueira, né, que ficou triste, se deprimiu, tá? Porque, sei lá, porque falaram mal, porque não teve curtida. Mas a gente já chega também a um outro fenômeno. Eu lembro da Anitta, numa polêmica que ela teve lá, ela orientando a galera a não fazer comentários citando o Bolsonaro, né? E ela fala, numa situação, sei lá, um ano atrás, e ela dizendo que era uma estratégia que ela utilizava, no sentido de que, assim, olha, pouco importa se você fala mal ou bem de mim. O importante é que quem fala de mim leva o meu nome lá pro Top Trends. Sim, né? sim. Então, imagina que ponto essa comunidade de influencers chegou. Meu amigo, falem mal ou falem bem, mas falem de mim, né? Serve até o ditado. Mas isso é muito grosseiro, porque eu não consigo me imaginar. Meu amigo, às vezes eu fico triste, assim, porque eu fico sabendo, porque um aluno não gosta da sua aula. Diga aí. Porque um aluno falou uma coisa negativa de você, ou um amigo. Eu fico mal, bicho. Agora, imagina uma pessoa que vive disso. Isso é muito pesado. Que sociedade é essa? Vocês estão falando de adultos. Sim. Adultos, teoricamente maduros. Sim. Pelo menos o cérebro já está amadurecido. Emocionalmente, você já tem uma série de vivências, de experiências. Agora, vamos pensar no impacto disso em um adolescente que está ali estruturando a sua identidade, que está ali precisando ser validado, ser reconhecido. Eu me enxergo ali no comentário do outro. Aí a gente entra em outros perigos. A gente está falando aí do cyberbullying, do bullying que vai acontecendo no ambiente virtual. O bullying enquanto a chacota, a humilhação, né? Os haters, você... né? A gente tem, inclusive, hoje, a terminologia do bulicídio, que são suicídios que vão acontecendo em decorrência de vivências de bullying. A gente teve um caso aqui em Natal que ficou muito conhecido, o caso do Lucas Santos, que hoje existe o Instituto Lucas Santos para proteger. Eles conseguiram, inclusive, até algumas leis aqui municipais para que o bullying, o cyberbullying, ele seja discutido dentro das escolas. Eu acho que o dia 7 de abril, inclusive, é o dia dedicado ao combate ao bullying. Então, assim, a gente tem aí todo uma violência psicológica. Se a gente for pensar no cyberbullying, não é uma violência física, Sim. mas é uma violência psicológica que é extremamente danosa e que pode levar, inclusive, a um caso extremo de suicídio. Eu fico imaginando os adolescentes e os jovens lidando com problemas, né? Com relação a esse efeito comparativo que se faz entre a vida dele e o que ele vê exposto nas redes sociais que ele consome diariamente. Eu acho que uma das coisas mais brutais que a nossa sociedade impõe aos nossos jovens, à população em geral, mas eu digo assim, pensando na questão do jovem, do adolescente, é a questão desse culto ao corpo desmedido que você vê nas redes sociais. O quanto isso deve gerar depressões, ansiedades, diminuição da sua autoestima. Deve ser uma coisa bastante complicada na cabeça de um adolescente que está tentando se firmar, está muitas vezes tentando ali desenvolver laços afetivos com as pessoas, precisando ser aceito, e aí se depara com esse
batalhão de exibicionismos que a gente vê nas redes sociais e por efeito comparativo isso é muito muita danoso. exposição, né? Total. Muitas vezes eu gosto de rede social, né? E até porque é um instrumento de propaganda. A gente tem que reconhecer que é um instrumento de propaganda para os nossos trabalhos. Total. Mas É uma vitrine. É uma vitrine, mas é uma vitrine que gera uma necessidade de você mostrar o corpo, de você mostrar a beleza. É meio repetitivo o que a gente está falando. Mas é porque é adoecedor também, essa necessidade. Tem gente assim que você abre, né, lá no Instagram, meu amigo, são dezenas de fotos do rosto. Do rosto. Ou do corpo. Né? Tudo junto me chama. Mas é só isso. E às vezes eu olho assim, a pessoa não tem nem amigo. Porque não tem uma foto com um amigo, não tem uma foto com sei lá, um namorado, uma namorada com um filho. É só corpo e rosto. Aí eu trago trago um outro ganchinho pra gente falar sobre a questão da sexualidade dessa geração. Sim. A gente é uma sexualidade que também ela é atravessada pelo mundo virtual. A gente tem aí inúmeros casos de contato precoce e excessivo com pornografia. A gente tem a questão do sexting, que é justamente as mensagens, as imagens com conteúdo sexual. A gente tem o grooming, ou a pedofilia virtual, que é justamente a inteligência artificial, inclusive, favorecendo esses abusadores, porque hoje eles conseguem alterar a voz, né? Um adulto que se passa por uma criança ou por um adolescente, o grooming, para você ganhar confiança, você estabelece um vínculo com aquela pessoa e depois você começa a pedir imagens ou vídeos e depois você ainda pode ameaçá-la. A gente está tendo aí, inclusive, uma novela, a novela Travessia, que está trazendo isso. Está trazendo dois temas muito importantes do que a gente está falando. Tanto o caso de um estupro virtual, que é uma menina, a protagonista que vive uma situação como essa, como o caso da dependência de jogos do outro adolescente, que realmente que abala a família, que trouxe acidentes, então, assim, são demandas, por mais parece repetitivo, mas são demandas muito presentes e muito reais hoje. São os problemas que a gente enfrenta na atualidade. Eu lembro de um filme, na verdade eu lembro da história, eu vou tentar ser bem objetivo, porque eu não lembro eu lembro do ator, mas eu não lembro do nome do autor e não lembro do filme também, eu vou pesquisar aqui. Mas tem uma dinâmica desse, e esse filme é antigo, eu lembro que muitos anos atrás eu te indiquei. Mas o que acontece? É uma situação dessa, tipo da novela que você citou agora, e o cara vai levando a menina no papo, tal, e ele acaba transando com a menina, tira a virgindade dela, e aí a menina, ela deprime, e aí ela acaba contando para a família, para o pai e para a mãe. E aí o pai enlouquece. Né? O pai, ele adoece, porque o pai não conseguiu proteger a filha. Sim. Ele achava que a filha estava sempre protegida, porque quando ela vai pro shopping, ela vai com a amiga e tal, mas ela, na verdade, ela tá indo lá para se encontrar com um abusador. Sim. Né? E é muito... E eu lembro que eu achei esse filme, eu não era nem pai ainda. Mas você, quando começou a falar agora, me veio à mente, assim, e passou o filme na minha cabeça, e principalmente na posição de pai, né? Imagine quanto é frustrante para um pai saber que você não conseguiu proteger seu filho. E você imagine, aí foi um caso, de fato, que teve o contato físico. Mas hoje o estupro, inclusive, ele teve uma alteração na lei há um tempo, ele não precisa ter o contato físico. Então, o estupro virtual, que a novela está trazendo, inclusive, é um caso desse, né, de grooming, de um homem que se passa por um adolescente, usa a voz, usa o filtro e vai convidando ela para um desafio de emagrecer, de chegar naquele shape perfeito. E aí ela vai mandar, tá aqui, emagreci. Aí ele, olha, deixa eu ver, em cima, embaixo, olha atrás. E ela vai e ele vai fotografando sem ela saber, até que chega um dia que ele aborda e ela diz, oxe, não lhe conheço, cadê fulaninha? Aí ele, não. E aí, enfim, ele mostra as fotos e diz, e o que é que você acha que os seus pais fariam, seus amigos, se todos os seus amigos vissem aqui essas suas fotos? E aí a menina se desespera. E aí ele começa a pedir para ela ir se despindo, né? Ou seja, é um caso de estupro virtual. Então, hoje é crime, a gente tem... É como se os crimes que a gente tinha antes aqui no mundo
presencial e real, eles se transferiram todos aqui para o mundo virtual. E aí é onde está a grande questão, porque os pais ainda ingenuamente acreditam que pelo fato do seu filho estar no quarto, silêncio, Isso é a parte, dentro de casa, ele está protegido. Nada. A grande questão é que a casa entrou, né? Eu acho que o nome do filme é Confiar. É com o Clive Owen. Confiar. Eu Confiar. Serve de não dica lembro aí. de ter visto. Mas é isso, a casa ela entra, né? Nesse mundo. E a gente não consegue controlar. E às vezes quando vê é tarde demais, né? Pegando esses exemplos. Mariano, acho que a gente pode ir indo já pro final. Acho que sim. Considerações finais, já vai 1h15 aí, eu acho, de papo. É, Né, Mário? por aí, acho que tá bom. E aí eu queria escutar de vocês aí algumas palavras pra gente poder encerrar. Agradecer a Débora. Sim, né? agradecer a Débora, dizer que foi aí. maravilhoso, a conversa foi maravilhosa. Vamos chamar outras vezes, né, Com Cláudia? certeza. Estou à Procurar a disposição. agenda da Outros mulher. temas. Cavar a agenda aí pra gente bater mais papo. Achei maravilhoso, achei sensacional. Bom, eu queria parabenizá-los por abrir espaço para esse tema que é tão humano. A tecnologia hoje é algo que é tão da nossa humanidade, de fato, e que a gente precisa realmente abrir espaços como esse para refletir, para discutir, para levar a sério, trazer de uma forma séria, como vocês trouxeram, essas problemáticas, de fato, né? Problemáticas que a gente não sabe. Eu, particularmente, eu digo a vocês que quanto mais eu estudo, quanto mais eu mergulho nessa temática, mais eu me assusto. Sim. Imagino. E, de fato, é muito sério. Hoje, falar de saúde mental, falar de infância, falar de adolescência, não tem como a gente não falar de tecnologia. É aquela velha história que a gente conversou. Não tem como a gente enxergar isso fora da nossa cultura mais. É tentar compreendê-la, regulá-la como parte da nossa sociedade, né? E porque só conhecendo a gente pode controlar, orientar. Isso faz parte, tem que fazer parte dos nossos processos educacionais. Não tem mais como a gente se furtar disso, né? E que as pessoas que estão aqui nos assistindo ou que vão nos assistir depois, que também possam estar levando adiante essa problemática, Claro. que possa ir cobrar das escolas, essa questão da cidadania digital, que possa ir buscar movimentar socialmente para a gente também poder ir atrás de políticas públicas, para poder, de fato, tentar proteger, minimizar um pouco do impacto que isso tudo tem trazido para as nossas crianças e adolescentes. Perfeito. Acho que é isso. Show. Né? Obrigado, Débora. É isso. Queria agradecer a vocês que nos acompanharam aí mais nesse episódio. Compartilhem, convide pessoas que vocês conhecem que possam gostar desse tipo de conteúdo que a gente está aqui produzindo. E lembrando que qualquer dúvida, comentário, sugestão, vocês podem entrar em contato em todos os nossos canais ou por e-mail. O e-mail é podcastcontextohumanas@gmail.com, comentários através do YouTube, mensagens em particular, se você é aluno nosso ou nos conhece. Então fiquem muito à vontade para interagir conosco, estamos aqui para responder e atender aí as sugestões e comentários de vocês, tá bom? É isso. Forte abraço então. Acabou, né? Valeu.